Pessoal, antes de iniciar o módulo prático desse curso, onde a gente vai efetivamente aprender a fazer a montagem das pranchas, o conteúdo da prancha seguindo determinado projeto e também os estilos diferentes que eu propus para vocês, que vão ser 4 estilos diferentes, nós precisamos, antes de iniciar esse processo, fazer um planejamento dessas pranchas. Essa etapa não pode ser pulada. Se vocês fizerem diretamente, já quererem montar a prancha de vocês de forma direta, sem ter esse planejamento, é muito provável que vocês encarem diversos problemas, que vocês tenham diversos obstáculos para estar chegando no resultado final. Então, como qualquer outro projeto, nós que somos arquitetos, temos que saber disso. Temos que planejar tudo o que vamos fazer, e com as pranchas não é diferente. É como querer fazer uma casa, pegar lá o pedreiro, começar a construir a casa sem ter o projeto. Quando é feito dessa forma, é claro que vão ter problemas durante a execução. Então, nós não podemos pular essa etapa de planejamento. E como que vocês vão iniciar o planejamento da sua prancha? Vocês vão iniciar o planejamento fazendo uma listagem do conteúdo que deve ser inserido em cada uma delas. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Pode ser no computador, aqui no Word, ou vocês podem fazer à mão. Podem pegar uma folha aí e escreverem, não tem problema. Acho que é até melhor fazer dessa forma. Eu só vou ilustrar aqui no computador para ficar melhor para vocês. Tá? Então, qual a primeira coisa que você vai fazer? A quantidade de pranchas que você tem para ilustrar o seu trabalho, certo? Isso vai depender. Se você está fazendo um trabalho de apresentação de qualquer projeto, às vezes o professor coloca um limite de pranchas, ou ele coloca um limite, mas ele deixa você com a liberdade de escolher quantas você vai usar. Por exemplo, de 6 pranchas você vai usar 5. Mas aí não tem problema, faz a listagem, certo? Faz a listagem para você ver quantas pranchas você precisa. Agora, num trabalho de TCC, é muito provável que a gente vá utilizar o limite de pranchas, que pelo menos na minha faculdade, eu não sei ainda de vocês, mas pelo menos a minha eram sempre 6 pranchas o limite. Eu acredito que em concursos também seja utilizado. Ou, quando é concurso, até é menos pranchas. Tem concurso que é uma prancha só, você tem que explicar o projeto numa prancha só. Então, esse planejamento é indispensável para que a gente consiga planejar qual conteúdo vai em cada uma das pranchas. Começa listando todo o conteúdo. Antes de você colocar em cada prancha, como eu fiz aqui, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vocês vão listar tudo que vocês vão ter. Então, esquece aqui as pranchas. Por enquanto, a gente só lista tudo que vai. E, claro, isso vai depender do seu projeto. Eu vou fazer da seguinte forma aqui. Eu vou fazer apenas 2 pranchas. Eu vou pegar todo esse conteúdo que eu estou listando, que é o principal, é o essencial para vocês saberem. Sabendo fazer isso aqui, vocês vão conseguir fazer qualquer outra coisa que vocês queiram colocar. Isso vai depender do projeto de cada um, mas o essencial, o mínimo essencial, a gente vai estar fazendo aqui. Mas eu vou montar 2 pranchas para vocês, tá? Para não ficar também muito maçante, para vocês acompanharem todas as aulas, porque demora, né, gente? Isso é um trabalho, outra coisa importante, é um trabalho de horas, tá? Vocês são artistas digitais agora. Então, é um trabalho artístico que vocês vão fazer no Photoshop. Não era meramente um trabalho técnico do AutoCAD, onde você terminou lá de traçar as linhas, você plota e pronto. Não, aqui é um trabalho artístico. Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, demanda um certo tempo, tá? E para não ficar maçante, eu não vou fazer 6 pranchas, porque serão muitas horas mostrando para vocês como é que chega. Então, eu compactei o conteúdo no mínimo essencial. Sabendo fazer isso, vocês vão conseguir fazer qualquer outra coisa, tá? Então, a gente aqui vai montar 2 pranchas, mas não necessariamente vocês vão montar só 2, vocês vão montar geralmente 6 pranchas. Bom, então liste todo o conteúdo. Isso vai depender de você. Não se limite ao que eu estou fazendo aqui. Isso vai depender do seu projeto. Aí vai da sua mente crítica, né? O que eu preciso para expressar o meu projeto. E a gente faz isso de diversas formas, com mapas, com os mapas de situação, de implantação, que geralmente o professor vai pedir para vocês, é o conteúdo mínimo, a gente está acostumado a fazer projeto, isso é conteúdo mínimo de apresentação de arquitetura. E além disso, temos mapas, que você pode colocar o mapa que você quiser, diagnósticos que você fez, por exemplo, mapa de uso, mapa de altura, né, gabarito de altura,
outros tipos de mapas são as suas análises da etapa de estudo preliminar. Isso também você pode traduzir em mapas para estar colocando. E então aqui eu vou colocar também, que eu esqueci aqui, vou colocar um mapa da cidade, que esse projeto que eu estou fazendo tem. Enfim, você vai listar todo o seu conteúdo. Pode colocar mapas de análise, se você quiser. Esse projeto aqui eu não lembro se eu tenho, mas enfim. Esse é um planejamento preliminar, tá? Outra coisa para vocês entenderem. Ah, mas eu fiz o planejamento e depois eu tive que colocar mais uma coisa. Não tem problema, isso geralmente acontece. Às vezes a gente não lembra de tudo, ou sei lá, a hora que você está fazendo, surge uma ideia, uma coisa a mais para você estar colocando. Não tem problema, isso a gente vai adequar, a gente vai adequando. Mas o principal é que vocês tenham uma ordem já pré-estabelecida, que vocês tenham uma estrutura desse trabalho. E depois, se precisar acrescentar ou retirar algo, vai ser bem mais fácil do que se você não tiver nenhum planejamento, ok? Então, a primeira etapa é fazer isso aqui, gente. Listar tudo o que vai no seu projeto, ok? Tendo feito isso, eu recomendo que vocês façam... Aí vocês pensem de uma maneira bem superficial, no primeiro momento, o que vai numa prancha e o que vai na outra. Só que durante esse processo, vocês já vão ter que ilustrar isso. Vocês vão desenhar um layout preliminar. Pode fazer à mão, certo? Até eu recomendo, façam isso à mão. Desenhem lá um retângulo e meio que coloquem, façam um esboço, um sketch de onde vai cada um desses elementos, ok? Então, os elementos que você listou, você vai começar a desenhar mais ou menos onde que eles vão na prancha. Então, eu vou ensinar para vocês. Ah, mas eu não tenho ideia de como começar a fazer isso. Não tem problema, eu vou ensinar para vocês como é que faz. Não tenho ideia de como começar a fazer esse planejamento, Lívia. O que eu faço? Bom, até se você tiver ideia de como fazer esse planejamento, eu recomendo fortemente que você busque por referências. E não precisa nem vocês perderem tempo. Até vocês podem, se você já tiver uma conta no Pinterest e tal, já tiver esse hábito, legal, pode usar suas referências. Mas se você nunca viu o Pinterest na sua vida, já dou uma dica aí para você. Me segue. Eu vou deixar o link para vocês na descrição dessa aula. Me segue aqui no Pinterest e você vai ter acesso à minha pasta de pranchas, onde eu tenho aqui, no atual momento, 256 referências. E boas referências, né? Eu salvo aqui diversas referências para conseguir fazer os trabalhos. E num primeiro momento, nesse momento de planejamento, nós vamos buscar referências para layout, para montar o nosso layout. Então, eu tinha lá, no meu trabalho, tudo que vai nele. Então, por exemplo, implantação, corte de terreno. Então, o que eu quero que vocês façam? Busquem referências de pranchas que tenham esses elementos. E você vai olhar como é que o cara coloca na prancha dele. Então, por exemplo, aqui, olha só. Vamos pegar essa daqui. O que a gente tem? É uma prancha que tem um render como background. Um render, que não está tão realista, é bem esquemático essa imagem, ok? Então, outra coisa, não fiquem... Eu sei que a gente está aí na faculdade, não dá tempo. Eu aprendi renderização depois que eu terminei. Depois que eu terminei meu TCC, que eu fui aprender a renderizar. Eu sei que não dá tempo de aprender, então não fique bitolado também com isso. Você vê aqui, um render bem simples, certo? Esquemático do projeto, que ficou bem bonito por conta da diagramação. Então, ele tem 2 renders secundários aqui, né, numa hierarquia menor dentro do trabalho. Olha só o que eu falei, a fonte, né? Olha que legal a fonte que ele usou aqui para o trabalho. Bem bonita, bem elegante para o trabalho. E olha como que ele faz. Nessa primeira prancha, então, ele coloca a implantação, certo? A implantação aqui. O render de background, ele coloca, acho que um corte aqui do terreno. E os esqueminhas, 3 esqueminhas aqui, o mapa de localização, provavelmente mostrando, né, deve ser alguma bacia aqui, de algum lugar, ele mostra isso no mapa, mostra aqui um mapa esquemático da implantação, e ele faz dessa forma. Então, legal, eu posso... O que você vai tirar disso? Eu vou copiar exatamente? Não, a ideia não é você copiar, literalmente. Os esquemas, ele bota num círculo aqui, com certa opacidade, que eu posso sobrepor a imagem. Então, é isso que vocês têm que pegar. Isso aqui é um exemplo, não necessariamente eu vou fazer dessa forma. Vamos ver outros. Olha, esse é lindo, gente. Eu salvei, acho que ontem, essa referência, eu gostei bastante.
é uma implantação, isso é a implantação que ele coloca no Canva, seria nem uma prancha, propriamente dito, mas eu gostei bastante da representação. Texto, ó, lembra? Uma coluna de texto mostrando cada um dos elementos, né? Seguindo uma linha aqui mostrando os elementos. Olha esse daqui que legal, mais ou menos ali no formato de prancha A1, né? Em formato paisagem, que provavelmente vocês vão utilizar para o trabalho de TCC. Então aqui ele coloca o render de background na parte superior, ele deixa uma parte inferior para colocar o corte técnico desse desenho. Ele usa uma escala monocromática de azul. Então, por exemplo, aqui o background desse corte, ele utiliza o contraste do branco com o fundo mais escuro em azul. A fonte também, ele utilizou uma fonte diferente, mas bem sutil, bem elegante também. Os esqueminhas em estilo de linha aqui, apenas com um destaque na cor vermelha. A única coisa aqui que eu sou meio contra é essa caixa de texto também que ele usou. De repente ele podia ter feito em colunas aqui, e não dessa forma muito extensa. Mas enfim, bonita, né? Prancha bem bonita. E só para vocês verem, então, ó, por exemplo, ele coloca o título aqui na parte superior, o render, o corte. Aqui no caso só não tem, talvez isso aqui seja a implantação dele, eu não tenho certeza. Mas enfim, isso depende da escala do seu projeto também, porque tem projetos que a implantação é em terrenos bem pequenos, então não tem necessidade de um espaço muito grande para mostrar a implantação. Agora tem trabalhos que, por exemplo, é uma revitalização urbana, que você faz lá com um terreno enorme, você faz um parque. Aí a implantação, no caso desse projeto, ela vai ter uma importância maior na prancha do que um projeto de um museu que é feito num lote ali pequeno. Então, depende também do seu projeto. Mas vamos supor que seu projeto também seja de um museu num lote pequeno. Pode utilizar essa referência aqui para estar fazendo, certo? A implantação pequenininha aqui do lado, dá mais ênfase no meu render, que é mais importante, o corte. É uma referência. Mas também não se prendam a uma única referência. Vocês podem utilizar diversas referências para chegar no seu resultado. Enfim, dessa forma que essa referência que eu utilizei esses dias para fazer um trabalho, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui está sendo muito usado, tem vários exemplos assim, que é o que? É o render de fundo. E você utiliza o background de céu para colocar os elementos em destaque, em contraste. Então, tenho salvado muitas referências com esse estilo, ó, né? O render de fundo e os esqueminhas no céu, né? Tem diversas, vou mostrar algumas aqui para vocês. Por exemplo, essa daqui. Eu fiz duas pranchas não, né? Duas demonstrações de diagramação. Não chega a ser uma prancha. Esses dias, utilizando essas referências. Então, olha, aqui temos outras, né? Só para vocês se situarem aí rapidamente nos estilos que estão sendo utilizados. Essa aqui é bem legal também pra gente tá utilizando, ó. Então, mesma coisa, ó, render de fundo. Olha que legal as caixas de texto, né? Ele fez em duas colunas. Isso fica bem melhor para estar lendo. Os esqueminhas, né? A implantação isométrica aqui, eu acredito. Um esqueminha isométrico, que é bem legal também. Então, bem bonito o trabalho. Aqui, olha só essa que linda também. Eu vou salvar aqui, que eu não tenho salvo essa. Pranchas. Olha essa que linda também. Tá? Então, a partir de referências que a gente vai estar formulando o nosso layout. Então, pessoal, com base naquelas referências, eu criei isso aqui. Essa diagramação aqui. Isso aqui era um render que eu tinha feito. Não é um projeto meu, tá? Não é da minha autoria esse projeto, mas o render fui eu que fiz. E eu peguei o render, coloquei lá no Photoshop, estendi o céu dele, ele não estava na verdade ele não estava nesse formato. Eu fiz uma famosa gambiarra lá através do Photoshop e criei mais céu aqui. Coloquei, através de uma referência também, eu vi dessa forma, centralizado, só a planta baixa em cima, em contraste, né, em linhas brancas. E olha que lindo esse resultado, fica uma coisa muito legal mesmo. Então, vocês conseguem, olha só, pessoal, isso aqui é simples fazer no Photoshop. É simples, isso aqui em 2 minutos eu fiz no Photoshop. Tá? É só colocar o render, você exporta lá a sua planta baixa do AutoCAD na escala
e coloca aqui, coloca ela em linha branca, então ela vai vir em preto, você coloca um color overlay branco, ela vai ficar nesse contraste aqui, até o peso de linha aparece, porque foi exportada com peso de linha. E eu vi uma referência lá que tinha o título centralizado, assim, que eu achei bem bonito. E, pessoal, você chega nesse resultado aqui, rápido, no Photoshop. Só que vocês têm que prestar atenção que tem um monte de conceitos envolvidos. Então, por isso que eu pautei muito no começo do curso, que esse era um curso de apresentação gráfica e não de Photoshop. O Photoshop é meramente a forma com que a gente vai chegar nisso. É muita teoria, é mais teoria gráfica, a gente teve que aprender sobre cor, sobre técnicas de fotografia, de apresentação visual. Isso aqui são técnicas. A gente tem contraste, a gente tem simetria dessa centralização, a gente tem uma harmonia de cores. Então, é muito mais isso para você ter uma apresentação boa do que saber mexer no Photoshop. Tem muita gente que mexe no Photoshop e faz coisas horríveis, porque não tem os conceitos. Então, esse curso, vocês vão chegar num resultado bom no final por todos esses conceitos que vocês aprenderam. Eu usei uma outra referência para fazer essa prancha aqui, que esse render foi eu que fiz também. O projeto também não é meu, é de um cliente meu que eu fiz. Também fiz uma mega gambiarra aqui para fazer esse céu, porque o render estava bem horizontal, né? Então eu tive que acrescentar umas nuvens lá com os brushes. Mas olha que legal, o título eu coloquei aqui na vertical, então não é aquela coisa engessada de sempre o título aqui. Não, isso foi através de uma referência que eu vi, né, o título vertical. Eu falei, não, eu vou colocar o título vertical, fica bom. Mesma coisa, né, o projeto em linhas brancas, tendo contraste com o fundo, as colunas, e assim por diante. Então, olha que lindo que fica, né, olha como isso fica visualmente atraente. E, gente, fácil, isso aqui também eu fiz em menos de 10 minutos no Photoshop, tá? Claro que é mais simples do que uma prancha completa de apresentação em arquitetura. Isso aqui eu fiz só para mostrar para vocês, na verdade. Projetos nem estão correspondendo aqui, é só uma diagramação. Só uma diagramação para vocês verem, né? Que eu queria mostrar para vocês. Que aquelas pranchas que eu mostro no começo são pranchas que eu fiz na faculdade, dos projetos que eu fiz na faculdade. Hoje eu tô muito mais avançada, na verdade. Eu preciso criar mais conteúdo até para divulgação do curso. Eu vou estar criando mais coisas para mostrar o potencial disso, né? O potencial, mas não só do Photoshop. Vocês vão encontrar muitos cursos de Photoshop, de diagramação, mas poucos mostram as técnicas para ter uma boa apresentação visual. E esse é o principal diferencial aqui. Agora, vocês têm todos os conceitos de apresentação visual de impacto. Através do Photoshop, agora a gente vai ter as aulas práticas de montagem. Vocês vão pegar a prática do Photoshop, mas o que é mais importante aqui são os conceitos, tá? E saber ver referência, que é algo que eu tô pautando muito aqui. Tudo vocês vão ver referência. Estamos vendo agora, num primeiro momento, por quê? Pro layout, pra gente ver como que a gente vai montar a prancha. A gente vai ver depois pra Mood, que é a próxima aula, para ver referência de mood, para ver referência do que vocês querem causar com o seu trabalho. Nós vamos ver referências para cores, para a gente escolher a paleta de cores, certo? Na próxima aula eu vou falar disso também. Enfim, é tudo referência. Eu fiz isso aqui é da minha autoria, mas eu fiz vendo referência. Ficou bonito porque eu não, né? Como é que eu ia ter a ideia de fazer dessa forma aqui? É o fundo só com a planta baixa, com o título centralizado. Isso eu vi referência para fazer. Vocês vão ter trabalhos incríveis? Vão, mas precisa ter uma base, precisa ter um ponto de partida para vocês saberem chegar nisso. Pela nossa própria mente é mais difícil. A gente precisa estar vendo outros trabalhos como referência. Pessoal, outra coisa muito importante aqui no planejamento é a escala de determinados desenhos. Como a gente sabe, tem desenhos, por exemplo, de implantação, as plantas baixas, que eles seguem padrões, muitas vezes, na arquitetura, na representação gráfica. E eles têm que estar de determinado tamanho. Isso gera muitas controvérsias, até eu tive problema com alguns professores por conta disso. Porque o que acontece? Dependendo da escala do seu projeto, vão ter projetos que ele envolve, a área de projeto envolve um terreno grande. Então, a implantação é uma área extensa. E você tem um projeto que está naquela área. Sei lá, você propõe, de repente, um museu com a revitalização de um parque. Esse parque é grande. E o museu quase não vai aparecer na implantação. Porque, vamos supor, você põe uma escala lá
você calculou mais ou menos na sua prancha, até se pegasse uma prancha inteira, vamos supor, não cabe nem numa prancha 1 inteira, porque é tão grande que ele não cabe. E às vezes os professores pegam e falam assim, a implantação tem que ser 1 para 250, por exemplo, 1 para 250. Então já, outra coisa, já coloquem, vão colocando a escala, né? Geralmente os professores mandam uma lista falando qual a escala que eles querem. Vamos supor que o seu projeto, numa 1, se você colocar ele 1 para 250, ele não cabe. Vamos supor isso. Pegou a folha inteira e não coube. Isso pode acontecer, dependendo do tamanho do seu projeto. O que vai acontecer nesses casos? Você vai ter que conversar com o seu professor, certo? Falar, professor, meu projeto tem uma escala grande e eu não consigo encaixar numa 1. Você vai ter que falar com o seu professor, não deu. Até você pode imprimir e mostrar que não deu. E dessa forma, alterar a escala que o seu professor propôs. Certo? Nesses casos, é a questão de você conversar com o professor. Mas, vamos supor que coube. E, tem que ser 1 para 250. Então, beleza, você já sabe a escala da sua implantação, por exemplo. Ou não, vamos supor que não deu certo, não coube, você conversou com o professor e ele concordou. A escala, daí você vai meio que calcular um tamanho que fique dentro da referência e do layout que você vai propor. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. O que eu quero é que vocês tenham a escala, que vocês determinem a escala de alguns desenhos. E aí, a gente vai verificar se elas cabem dentro do projeto que a gente tem, colocado dentro da escala. Se cabe, se fica bom, se dá para encaixar no layout ou não. Então, eu sempre fazia dessa forma, tá? Pra gente ter o tamanho correto desses desenhos para poder fazer o layout, ok? Então, por exemplo, planta baixa e corte, aí também depende do tamanho do seu projeto. Mas se for uma planta residencial, por exemplo, às vezes dá para colocar 1 para 50 ou 1 para 100, tá? Dependendo do projeto, às vezes tem que ser uma escala maior por conta do tamanho dele. E depende do nível de detalhamento do desenho também, tá? Isso tem que ser levado em conta. Lembrem do seguinte, quanto menor a escala do seu desenho, mais detalhado ele tem que ser. Isso é importante também. Se você colocar uma planta baixa em 1 para 50, ela tem que mostrar determinados detalhes que na 1 para 100, por exemplo, não tem. Então, lembrem-se disso. Quanto menor a escala, mais detalhes o desenho tem que mostrar. Ok? Outra coisa. 1 para 100 vai ter alguns detalhes mostrando, 1 para 50 outros mais detalhes, ok? Então, determinar a escala dos seus desenhos, ou pelo menos pré-determinar a escala dos seus desenhos, para a gente testar e ver se dá certo. Então, beleza. Determinei mais ou menos as escalas, isso aqui pode ser alterado, não tem problema, é só uma base. A situação, eu determinei aqui 1 para 5.000, mas não sei, às vezes pode ser maior ou menor, vai depender. Mapa da cidade, eu coloquei 1 para 50.000, que é um mapa que eu tenho da cidade, do projeto que eu vou usar. A implantação 1 para 250 a princípio. O corte de terreno, acho que aqui vai ter que ser menos, no caso, amiga. Mas tudo bem, vamos deixar assim. Os cortes de terreno, é ideal que vocês deixem na mesma escala da implantação. Porque quem for olhar, que vocês deixem na mesma prancha. Porque quem for olhar a implantação, ela já consegue bater o olho nos cortes e fazer uma relação entre os dois desenhos, por eles estarem na mesma escala. Diagnóstico e esquemas. Os diagnósticos podem ou não estar em escala, ok? Se você quiser plotar em escala, tudo bem. Mas não é necessário, na verdade. Mas se você quiser, também dá para plotar em escala e tal. Você coloca a escala gráfica e se torna um mapa, né? Daí não seria um esquema, é um mapa. Se tem escala, se tem norte, se tem outras informações, ele é um mapa. Então, você pode fazer o diagnóstico em forma de mapa. Depende também se tem professores que pedem. Então, se ele pedir, você sabe que tem que estar em escala também. Os mapas de diagnóstico. Esquemas de intenção de projeto não precisa estar em escala, necessariamente. E as plantas baixas e cortes. Então, beleza, determinei as escalas. Agora, a gente, baseado nas referências que a gente pegou de prancha, eu vou fazer alguns desenhos aqui colocando esses elementos, certo? Aí eu vou mostrar para vocês os desenhos que eu fiz. Então, baseada nessas informações que eu passei para vocês até agora, ou seja, através de visualização de referências, através da listagem de conteúdo que vai no trabalho todo, eu consigo fazer essa seleção e
colocar e desenhar. Vamos fazer primeiro um esboço de como que vai ficar a nossa prancha. O importante é que vocês saibam, primeiro, a maneira de que com a qual esses elementos vão estar dispostos, fazendo daquela forma que eu falei, olhando referência. Então aqui, o conteúdo que vai na primeira prancha, eu listei aqui embaixo. É interessante que a gente faça esse exercício com desenhos à mão, como eu estou mostrando aqui. Por que isso? Quando a gente faz um desenho à mão, uma parte diferente do nosso cérebro é estimulada. A parte de criatividade, ela flui melhor quando você faz alguma coisa desenhando à mão. Se a gente faz direto no nosso computador, por exemplo, se eu tentasse desenhar aqui isso direto num layout no computador, o cérebro trabalha de outra forma, ele trabalha de uma forma mais racional. Então, é importante fazer à mão. E aqui, então, a primeira prancha ela vai ser o quê? Ela vai ser o render. Aqui também, eu, como trabalho com renderização, se caso vocês forem fazer isso com alguém que vá fazer o render para vocês, é bom vocês pensarem como que vocês querem o render. Aqui eu pensei no seguinte, o projeto que a gente vai trabalhar para fazer, o projeto que eu vou trabalhar aqui para fazer as pranchas para vocês, é o projeto de um conjunto habitacional que é num terreno em declive. Então eu estou pensando já numa perspectiva de projeto, pensando em técnicas de fotografia, que eu expliquei algumas para vocês, para eu ter uma imagem de render de impacto no meu trabalho. Então, eu ainda não renderizei essa imagem, mas eu já estou pensando em como que eu vou renderizar para já ter esse render como parte do meu todo. Então, essa parte aqui, eu vou desenhar aqui para vocês. Então, o render vai pegar a planta toda, mas a parte cheia dele vai pegar isso aqui, certo? As linhas do terreno. Não esquecendo que a gente tem o carimbo, principalmente vocês que vão fazer prancha de TCC, não pode esquecer de deixar o espaço do carimbo. Porém, eu gosto de fazer o carimbo em linhas. Então, eu deixo a imagem de render, quando é a imagem de render, e eu deixo ele sobrepor a imagem com sobreposição de overlay, né, de cor. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas beleza, não pode esquecer que tem o espaço do carimbo. Segunda coisa, aqui em implantação, eu vou colocar, como o meu terreno, ele, com o norte virado pra cima, ele já tá meio nessa posição aqui, meio voltado pra direita, eu vou encaixar ele nessa parte esquerda da prancha. Eu vou colocar ele nessa lateral aqui. Mas se você tiver um projeto que, sei lá, de repente ele é outro sentido, ele é uma ponta que faz isso aqui. Aí faz mais sentido que você deixe do outro lado, do que virar muito o norte. Mas tem alguns casos, tem alguns trabalhos que a gente vai ter que virar o norte, tá? Depois eu posso até mostrar pra vocês como que faz pra pôr certinho, pra não perder o norte do projeto. Mas enfim, pela particularidade do projeto, por ele já ser nesse desenho aqui, eu resolvi deixar ele nessa borda esquerda, como parte do céu do render, certo? Eu vou fazer dessa forma aqui. Pensei nos esquemas de intenção de projeto, que vão ficar aqui em cima, certo? Dispostos num agrupamento em linha. Aqui os textos de explicação do projeto, certo? Em duas colunas. Aqui eu vou colocar os esquemas, o mapa da cidade e os diagnósticos aqui do lado. E aqui vão ficar os cortes do terreno, ok? Eu pensei na prancha dessa forma. Então, lá na minha listagem, eu vou colocar aqui, vou pegar essa prancha 1 aqui, vou colocar aqui. E quem são os elementos da minha prancha 1? Então, tudo isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui também. Beleza. A prancha 2 vai ficar com a planta baixa e os cortes. Aí, pessoal, outra dica pra vocês. Quem vai fazer TCC, principalmente. Geralmente, a gente usa a primeira prancha para mostrar o projeto final, certo? É interessante você já pôr uma imagem bem chamativa do projeto final e colocar os diagnósticos, colocar a parte de estudo preliminar, em forma de esquemas, em forma de mapas. Porque o interessante, como é uma prancha, uma apresentação visual, vocês têm que ilustrar isso, gente. Vocês têm que fazer com que o observador entenda de forma prática o que você está querendo dizer. Então, se você lotar de caixa de texto, sem ilustrar nada, ou colocar uns mapas que não atraem muito a visão, seu trabalho vai ficar totalmente desestimulante. E o que eu recomendo, então, que vocês façam? Ilustrem. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Como ilustrar as minhas ideias. Certo? Então, mesmo explicando como você chegou na ideia do projeto, faça isso de forma ilustrativa. Então, uma boa prancha de design, de apresentação visual de impacto, ela tem isso, ela tem
a ideia, ilustração, ela é toda ilustrada. A pessoa vai bater o olho, ela vai ler uma caixa de texto pequena e ela vai entender seu projeto, certo? A ideia é que vocês cheguem nesse ponto. Então, a primeira prancha geralmente é propor essas informações iniciais. A segunda prancha pode ser uma continuação. Por exemplo, no meu TCC, como meu TCC tinha uma parte de estudo preliminar muito grande, eu deixei todas essas informações na primeira, como a imagem do trabalho final, e na segunda eu coloquei a implantação e algumas outras coisas. Daí varia, tá? Mas geralmente vocês têm que entender que a ordem de pranchas é a ordem do que vocês vão falar na sua apresentação. E principalmente se ela for ilustrada, vocês já, para não ficar nervoso na hora da sua apresentação, vocês já vão olhando na prancha e falando. Tipo, a prancha vai ser seu rascunho ali para apresentação. Não precisa nem fazer uma listinha, você olha na própria prancha e vai guiando a sua fala. Então é importante que vocês façam a prancha da maneira que vocês vão explicar o projeto, em sequência. Aqui nós só vamos fazer 2 pranchas porque é o mínimo necessário que vocês precisam saber. Mas geralmente as pranchas 3, 4 e 5, se seu projeto tiver muita planta baixa, por exemplo, se for um prédio que tem várias plantas baixas diferentes, tipologias diferentes para você mostrar, geralmente vocês vão usar essas pranchas aqui para colocar essas plantas, tá? E a última, você pode colocar um outro render ou vários renders se você tiver. E geralmente assim, mas claro, isso vai variar de projeto para projeto, por isso que eu falei. Levantem tudo que vai, escrevam, você conhece seu projeto melhor que ninguém. Não sou eu que vou falar pra você o que você tem que colocar no seu projeto. Quem desenvolveu foi você. Então, você sabe o que é necessário para que as pessoas entendam o seu projeto. Então, pegue e lista tudo isso. Depois, com esses elementos, você faz um desenho à mão. Quer dizer, busca as referências primeiro, vê os elementos que você tem, vê as pranchas de referência e vai encaixando. Desenha um retângulo, fala, prancha 1, o que eu vou pôr aqui? Um render? Beleza, vai dar tempo de fazer render? Vai, então vai o render. É o que vai chamar mais atenção na minha prancha. Ah, é legal, cabe a implantação? Será que dá? Beleza, então vai a implantação nessa primeira também. Ah, vai os cortes do terreno junto com a implantação. Vai os esquemas de explicação. Ou não, não cabe a implantação, ela tem que ser maior, ela vai na segunda prancha, então. E assim por diante. Então, vocês vão fazer através disso, tá? E o próximo passo vai ser transformar esses desenhos em um layout. Então, depois que você tiver a listagem e tudo colocado na prancha correta, a gente vai fazer o layout. E vai verificar se as escalas do desenho que a gente tem no CAD batem com a escala que a gente está planejando. Então, beleza, vamos montar o grid e o layout desse trabalho agora, certo? Fazer o planejamento agora, traduzir esses desenhos, essa intenção em grid e layout. Então, para isso, eu vou usar aqui o padrão de A1. Aqui eu só vou corrigir, porque ele dá um errinho. Então, eu vou ver se tem como consertar isso. Eu não sei porque que o programa faz isso quando eu salvo o preset. Talvez seja alguma coisa que eu não estou colocando aqui direito. Mas enfim, já tem praticamente certo. É só ajustar aqui para ficar ok. Então, beleza. Vou dar ok. Ó, primeira coisa, ó, eu esqueci. Deixa eu voltar aqui porque eu esqueci de fazer o seguinte, ó. New. Já vou nomear o arquivo. Então, olha, vamos colocar aqui layout. Eu quero ensinar vocês a ter uma padronização de nomes também para salvar. Isso é importantíssimo no trabalho. Vou colocar aqui assim, ó. Conjunto habitacional, Jardim Maria José, por layout e grid, tá? A gente pode fazer dessa forma aqui. Aí, sim, eu vou colocar aqui A1, vou corrigir aqui. Beleza, resolução em 300, aqui não preciso mexer. Vou dar ok. Ele vai abrir para mim. E é isso que eu falei para vocês. Já salvem o arquivo. Você terminou de fazer isso? A primeira coisa que você vai fazer é salvar o arquivo. Então, só dá um save aqui. Beleza. Agora, você tem certeza de que você não vai perder o arquivo. Pode ficar tranquilo. O AutoCAD vai salvando ele de tempos em tempos. Depois eu vou adicionar uma aula de autosave, que eu não gravei ainda. Mas ele vai salvando, tá? E isso é importante pra gente aqui. Então, beleza. Então, eu já tô seguro. Simples procedimento que vai evitar bastante problema para vocês no futuro. Não dá para correr esse risco, não é mesmo? Ok. Segundo passo, vamos pôr as guias. Se não tiver ativado sua régua, aperta Ctrl R.
Vamos para as guias aqui nas bordas da prancha. E vamos fazer as margens, que é a primeira parte do grid. E aí, o que vocês podem fazer? Bom, na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer um grid com vocês, dessa vez, que respeite a regra de ouro. Lembra que a gente viu lá no módulo de tratamento de imagem? A gente pode usar a mesma regra aqui para fazer o grid. Então, para o trabalho ficar bem, para trazer mais harmonia ainda, mais impacto visual para o trabalho, a gente pode usar a regra de ouro. Mas, bom, também não se limitem. É legal? É excelente. É excelente usar a regra de ouro. Vai trazer muita harmonia visual. Mas, de repente, se você tiver uma outra ideia, se você estiver seguindo uma referência, por exemplo, você pode pegar literalmente uma prancha, colar aqui e copiar o grid dela. Pegar o mesmo espaçamento dela, sem problema algum. Vocês também podem fazer isso, tá? Mas aqui eu vou ensinar vocês a fazerem com a regra de ouro. Lembra que a ferramenta Crop, ela traz isso, né? Então, aqui em View eu tenho o Golden Radial, tem o Golden Spiral também, mas eu vou pôr o Golden Radial aqui. E, bom, e a gente aperta Ctrl. Não, na verdade, a gente coloca aqui, né? A gente mexe aqui e ele dá a regra de ouro. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, para não estender tanto essa aula que já tá bem longuinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade nessa programação de grid, layout, na aula de planejamento já focado nos módulos de estilo de prancha, que são os próximos módulos, que é o final desse curso, onde vocês vão botar em prática esses conhecimentos. E eu vou dar continuidade nesse grid utilizando a regra de ouro em outros módulos. O que eu quero mostrar aqui, na verdade, para finalizar essa aula, é a conferência dessas escalas, certo? Para a gente conferir se a escala que a gente tem no CAD do desenho vai dar certo com a escala que a gente está planejando. Então, eu vou abrir lá o CAD e mostrar para vocês, só para a gente ter essa conferência. Então, beleza, pessoal, aqui aberto no CAD, esse é o desenho, esse aqui vai ser o desenho que eu vou utilizar para fazer a minha situação. E o meu terreno de implantação, ele é apenas essa parte aqui, certo? Eu ainda não terminei esse projeto para estar fazendo, eu vou estar fazendo isso agora para a gente poder trabalhar em cima desses desenhos, certo? Vou fazer minha implantação, fazer o projeto aqui. Foi um projeto que eu fiz no 5º semestre da faculdade, mas como tinha muitas falhas de projeto e tal, foi um projeto que eu fiz bem lá no começo, eu estou refazendo ele para poder estar colocando aqui nas aulas, né? No 5º semestre eu ainda nem sabia mexer no Photoshop, então eu só peguei o projeto mesmo, tô fazendo algumas edições nele para estar passando para vocês, para usar aqui de exemplo. Então, mas só para a gente ter uma referência, o desenho aqui já está na escala, então mesmo que não tenha o projeto pronto aqui, a gente já consegue ver as escalas dele na prancha. Então, situação, implantação, que vai ser essa parte aqui, e temos a planta baixa. Os cortes ainda não estão prontos, mas tudo bem, aí com base nela a gente consegue saber o tamanho dos cortes também. E aqui mesma coisa, com base nisso a gente consegue também saber o tamanho dos cortes, ok? Então, o que a gente vai fazer para conferir o tamanho da escala e para tentar ajustar ela naquilo que a gente planejou? Vamos aqui na aba Layout, botão direito do mouse, vamos aqui na implantação primeiro. Aqui, eu abri a Viewport aqui desde 2 cliques, com o botão, com o Scroll, que é aquela rodinha, vocês dão 2 cliques nela, para ela enquadrar aqui, para ela achar o projeto. Então, beleza. A minha situação tá aqui, né? Vou dar um PS, que é Paper Space, para ele sair da Viewport. Botão direito, Page Setup Manager, Modify. E a gente vai colocar aqui DWG tipo PDF. Por enquanto, isso aqui não importa, pode deixar de qualquer jeito. Aqui eu vou colocar o tamanho de A1 Full Bleed. A1 Full Bleed, ok. E aqui eu vou deixar 1. Ok. Aqui, na verdade, ele ficou ao contrário do que eu queria. Deixa eu modificar, Modify. Aqui eu acho que a escala... tem que deixar 1 para 1 aqui, ó. E Landscape, certo? Tava em retrato, então agora tá correto. Vou pegar aqui a Viewport, vou aumentar ela pro tamanho da prancha toda. Dou 2 cliques no Scroll
E ele acha o projeto aqui. E aí, beleza, o que a gente vai fazer? Primeiro, o tamanho da minha implantação. Obviamente, eu não vou colocar ela assim na prancha, né? Ela tá toda reta, tá estranha, não tem teoria da forma aplicado isso, não é uma forma agradável de se olhar, tá tudo cortado. Foi um pouco difícil montar esse desenho, porque são duas cidades diferentes, ele tá bem aqui na divisa das cidades, eu tive que pegar mapas de duas cidades diferentes. Por isso que ficou assim o desenho, eu não consegui os outros dois, mas tudo bem. Só que eu vou fazer uma edição depois, mas só pra... O ideal é que vocês já tenham o desenho final, aqui não tá, só pra vocês saberem. Mas é que eu preciso gravar essa aula, eu não queria mostrar dessa forma, mas como eu preciso gravar essa aula, eu tô fazendo assim. Então aqui eu coloco 1000, fator 1000, pro fator de escala que eu quero. Então eu tinha colocado lá a situação 1 para 5000, vamos ver o tamanho que isso fica. Não faço nem ideia se... Bom, talvez esteja legal para um tamanho de situação. Deixa eu ver se eu for pegar, por exemplo, essa área aqui. Talvez um pouco mais a situação. Vou colocar aqui 1000, que seria o 1, né? O fator de escala. 1 para 8000, vamos ver. Acho que é um pouquinho menor. Beleza, acho que eu vou deixar assim mesmo, ó. 1 para 8000 para não ficar tão grande. Eu vou até plotar isso aqui para mostrar para vocês. Ó, vou pôr aqui viewport, vou abrir uma outra viewport aqui, pra gente fazer daí a implantação. Que a gente pode deixar de qualquer jeito, tá? Não precisa ajustar ela já no lugar certo, porque a gente vai fazer isso no Photoshop. E aqui eu quero o tamanho da minha implantação. Então a implantação é essa daqui. Preciso pegar ela, eu vou colocar, vamos testar para 250 XP, vamos ver. Fica muito grande, não vai dar muito certo. Então eu vou pôr para 500, 1000 para 500 XP. Vamos ver. Ainda está um pouco grande para o que eu queria. Talvez, bom, não sei, porque daí já vai alterar o que eu estava pretendendo. Que o terreno é isso aqui, certo? Deixa eu dar uma pensada. Bom, eu vou diminuir um pouco. 750, vamos ver. Eu acho que aqui tá melhor. Vou deixar com essa escala de 1000 para 750, talvez 1 para 600. Tô falando 1000 porque é o fator de escala aqui, tá? Mas é 1. 1 para 600, vamos ver. Acho que 1 para 600 dá. Vou deixar assim. Essa é a implantação. Eu vou tirar essa... bom, eu vou diminuir essa viewport aqui, ó, da situação. Na verdade, eu não tinha planejado a situação, né? Eu acabei esquecendo de colocar, mas vou colocar ela como se ou do outro lado ali ou aqui. Mas a implantação, vocês podem até mostrar uma parte do entorno, tá? Se vocês quiserem deixar um pouquinho do entorno, é até bom, porque isso aqui a gente edita depois. Até se vocês quiserem deixar mais, tá? Isso aqui é totalmente editável. Com máscaras lá que eu expliquei pra vocês. Deixem mais um pouquinho, porque às vezes a gente usa. Às vezes a gente usa para fazer algum efeito. Então, eu vou deixar a implantação assim, a princípio. Tá? A princípio, eu vou deixar ela assim. A ideia é que ela fique mais próxima aqui da linha, como eu tinha planejado, tá? Mas vou deixar ela, a princípio, toda dentro, porque isso eu consigo editar no Photoshop. Então, não tem essa preocupação de deixar totalmente correto no AutoCAD. Não tem problema, isso a gente consegue manipular. A situação, eu vou deixar ela... Vou deixar ela aqui do lado. Isso é só pra gente ver o layout, tá? Isso aqui não é nada final, nem nada disso. É só pra gente conseguir ajustar. Beleza, eu vou deixar assim, eu vou plotar. Beleza? Então, ficou 1 para 600 e 1 para 8000. Tá? Ficou um pouco diferente daquilo que eu tinha planejado. Vou deixar em... Quando é assim, eu gosto de deixar em grayscale. Eu acho que ele fica... aqui na verdade, bom, podem colocar qualquer uma, porque isso aqui a gente nem vai usar. Aqui não esquece 1 para 1, ele tá em polegadas ali. Porque eu costumo usar em polegadas, então só tomem cuidado, tem que estar 1 para 1 aqui. E beleza. Eu vou exportar isso aqui em um primeiro momento só para uma questão de teste. Vou pôr aqui situação e implantação, teste layout. Tá? Isso aqui a gente não vai usar para nada final. Depois eu vou ensinar vocês como faz certinho. É só para ver tamanho, tá? Agora é só pra gente ver tamanho. Então, beleza, ó, ele vai vir assim. Eu vou abrir isso aqui no Photoshop, vamos lá. Então, beleza, eu importei o arquivo PDF para cá.
Lembrando para vocês, sempre deixem aqui em Media Box, para ele não redimensionar o trabalho. Aqui vocês podem importar dessa forma mesmo. Ele vai abrir em outra aba, não nesse arquivo que eu importei. Coloque uma geometria branca como background, porque quando ele vem do CAD ele vem em transparência. E aqui a gente tem o desenho, ok? Eu vou, aqui como já é uma 1 também, ó, se eu pôr em Image Size, nós também temos o tamanho de uma 1 aqui, certo? Certinho, ó. É como ele vem do CAD. Isso aqui, se você quiser continuar o trabalho aqui, também dá, sem problema algum. Ele vem com 300 dpi, ele vem com as dimensões corretas. Se você quiser fazer o trabalho aqui, também não tem problema. Mas o que eu já recomendo? Que vocês já cortem isso aqui em layers diferentes, para a gente ter 2 elementos independentes, ok? Então, a nossa implantação, eu vou mexer nela aqui. Lembra como eu tinha planejado? Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Eu tinha planejado que ela ficasse nessa borda da esquerda. Então, vou puxar ela para cá, ó. Certo? Para ela ficar aqui. Ela ficou, na verdade, bem maior do que aquilo que eu tinha planejado. Eu acho que para essa prancha de desenho minimalista, eu vou fazer ela menor. Quando que é interessante, como vai ser só linha, então é fácil de entender o desenho quando é só linha. Quando for a prancha realista, eu vou deixar ela maior zona. Eu vou fazer um outro planejamento de prancha, de layout, e eu vou deixar ela maior para a gente conseguir mostrar mais detalhes. Esse desenho, então, eu vou diminuir, tá? Eu vou diminuir aqui manualmente, mas lá no CAD a gente muda a escala. Se eu quiser, por exemplo, ou vocês podem fazer em proporção. Se eu quiser, eu não recomendo, porque isso aqui vocês podem errar nesse processo. Eu já estou acostumada, então eu consigo fazer isso sem errar. Mas para vocês, eu recomendo que vocês sempre façam pelo CAD, tá? Até vocês... Porque, ó, eu diminui 50% e 50%. Isso significa o quê? Que eu tô dobrando a escala, certo? Então, se era 1000 para 600, no caso, se eu plotei 1 para 600, aqui ela vai estar 1 para 1200, o fator de escala. Bom, aqui na verdade ficou muito pequeno para o que eu queria, mas enfim, façam sempre pelo CAD, porque vocês estão iniciando. Mas eu quero que ela fique mais ou menos desse tamanho aqui, ok? Até, não sei se vai aparecer a rua, mais ou menos isso que eu quero. E essa parte aqui, depois eu vou editar. Por enquanto é só a montagem para eu saber o layout e as escalas, ok? A intenção aqui é essa. Gente, não estamos fazendo trabalho final, é só para ver escalas, para conferir, para eu saber as escalas que eu vou colocar no meu desenho. Mas a ideia final é que ela tenha as bordas aparadas, assim, que ela não apareça, né? Essas bordas. E aqui a minha situação, o que eu poderia fazer? O meu terreno de interesse é esse daqui, certo? A minha implantação é essa. Então, a situação, ela mostra um pedação maior, né, dessa área. E como eu disse para vocês, né, eu não vou usar esse desenho todo. Eu poderia, de repente, fazer um círculo e cortar. E eu usar isso aqui como sendo a minha implantação. Ó, que legal, né? Posso colocar ela aqui assim, ó. Certo? E, bom, aqui é a parte de planejamento. Mas, bom, na aula, quando a gente tiver tudo certo, eu ensino daí vocês a fazerem os estilos. Aqui é só mesmo para vocês aprenderem o planejamento dessa prancha em termos de escala. Mas, ou não precisa ser em círculo. Você pode, de repente, só ir apagando aqui com a borracha as partes que você quer e fazer um outro... Põe com uma certa opacidade, com uma certa leveza aqui, ó. E você só vai apagando e, por exemplo, você faz aqui em volta do terreno. Isso vai depender daí do que você tá pretendendo. Enfim, pessoal, se eu ver que não deu certo, eu volto lá no CAD e mudo a escala desse desenho aqui. Vou colocar 1 para 1000. Vamos ver se fica bom. 1 para 1000. Zoom S 1000 para 1000 XP. Deixa eu pensar, talvez um pouquinho maior. Zoom S 1000 para 900 XP. Para a prancha de desenho minimalista não vai ter problema. Então, eu vou deixar... Ou eu poderia também, já aproveitando a oportunidade, eu poderia virar esse desenho, só que o norte vai virar também. Não necessariamente eu preciso pôr esse desenho daí. Quando que eu recomendo que vocês virem o norte? Se você vê que está atrapalhando
seu layout, tipo, não dá para encaixar o layout por causa da orientação dessa implantação. Você pode tranquilamente fazer isso aqui, ó. Você vira o norte, mas daí você vai ter que virar o norte também. Ter a referência de norte. Poderia deixar assim, por exemplo. Também fica bom, eu acho que tá bom assim. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Acho que tá melhor. Dá até para aumentar um pouco mais essa implantação. Tá? Vou deixar assim. Só que o norte vira. Na aula de planejamento dessa prancha, que vai ser a aula do módulo de prancha minimalista, aí eu ensino tudo certinho. Mas só para vocês entenderem, então, que eu preciso conferir. Então, eu volto lá no meu planejamento e coloco que aqui ficou 1 para 8.000. E aqui ficou, a implantação ficou 1 para 900, certo? O corte de terreno também vai ficar 1 para 900. E beleza, só pra gente finalizar, faria a mesma coisa que com a planta baixa. Botão direito no layout, Page Setup Manager, Modify. Aqui na impressora você muda para DWG PDF. A prancha A1 ou a prancha o tamanho que você estiver trabalhando. Sempre uso o padrão Full Bleed para não ter margem aqui do programa. 1 para 1, 1 milímetro igual a uma unidade. Aqui, por enquanto, tanto faz. Eu vou deixar em monocromático, mas é só para a gente ver tamanho, então nem teria o problema. Landscape, ok. Aqui a gente vai ajustar a escala. E aí, vamos olhar o segundo do desenho que eu tinha feito. Como que eu falei? Que a planta ia estar no background, né? Em cima do background, aqui em cima. E vai ter um cortezão na mesma escala. E, de repente, a gente pode pôr um corte menor, numa escala menor, aqui do lado. Aí tem que ver com seus professores também, se eles querem que coloque na mesma escala todos os cortes. Isso vai depender também da sua situação. É bom nos atendimentos você ir perguntando para o professor. E outra coisa, gente, tempo. Isso aqui, se você estiver comprando curso agora em cima da sua apresentação de TCC, toma cuidado. Toma cuidado de fazer em Photoshop, porque tudo demanda prática. Tudo demanda prática. Vocês vão fazer agora as aulas práticas, mas de repente você não vai conseguir. O ideal é que vocês cheguem num resultado bom, mas claro que vocês não vão ser expert, né, no que vocês estão fazendo. Até chega num resultado bem legal. Só que muitas vezes, como você não tem a prática no programa, você vai demorar mais para conseguir fazer as coisas aqui. Então, toma um certo cuidado se você estiver comprando o curso em cima da sua apresentação de TCC, tá bom? É ideal que você faça isso com pelo menos, que você comece a planejar suas pranchas pelo menos um mês antes da sua apresentação. E que você tenha o projeto pronto, né? Eu tô falando, mas eu terminei meu projeto de TCC em cima da hora. O que salvou minha vida foi o Photoshop, porque eu sabia mexer no Photoshop. Então, e eu já tinha muita prática no Photoshop, então eu consigo fazer tudo muito rápido, mas esse conselho eu dou pra vocês. Toma certo cuidado aí se você comprou em cima da hora e não tem prática no Photoshop, beleza? Esse é o desenho que eu tinha feito. Vamos tentar encaixar mais ou menos a planta aqui nessa escala. Eu acho que 1 para 50 dá, vamos testar. Eu acho que 1 para 50 dá. Dou 2 cliques, vou puxar lá pra cá, zoom, enter, enter, 1000, que é o fator de escala, para 50 XP. Ok, acho que tá bom, dá até pra pôr, isso aqui na verdade vai ser, acho que duplicado, talvez. Enfim, não pegou tudo, né? Legal, tá? Pode até deixar ele assim, ou na horizontal, também posso virar isso aqui. Pode plotar assim, dá pra gente virar também no Photoshop, não tem problema. E aqui iria o corte, talvez no terreno, como é um terreno em declive, é legal mostrar o corte do terreno. E a parte do projeto aqui. Aqui dá pra pôr alguns esquemas também, ó, ficou bastante espaço, então dá pra pôr outras coisas, ou outro corte, enfim. Tá? Então, a nossa outra prancha vai ser isso aqui. Pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui. Isso é planejamento de prancha. Desenhem, listem conteúdo, testem as escalas de desenho já, porque vocês têm mesmo que não esteja pronto o seu projeto, não tem problema. Eu também não estou com o projeto pronto aqui. Não tem problema. Se você já tem implantação, tamanho do terreno, e já tem uma planta baixa preliminar, já testa, já vê mais ou menos o que você vai fazer. Porque vocês vão ver na próxima aula de planejamento que a hora que eu montar o layout e o grid,
é só encaixar. Gente, é só encaixar. Aí você vai montar seu trabalho já sabendo o que você vai fazer. Aí você termina implantação, termina a planta baixa e só vai encaixando e pronto, seu trabalho está pronto. Beleza? É muito importante essa etapa, não pulem, não façam isso, porque o resultado final depende de uma boa estruturação, de um bom planejamento, ok? Então é isso.